Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Mais uma vez, meu irmão e minha irmã, tenho a alegria de poder me encontrar com você e juntos, como irmãos na fé, escutar a palavra de Deus, poder refleti-la de modo que ela ilumine e transforme a nossa vida. Como sabemos, a palavra tem força de transformação. Como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem fazer os efeitos esperados, assim é a palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus sem cumprir em nós aquilo que é esperado. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos e acolha a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tendo tomado 1 libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Disse então Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Disse então Jesus: Deixa-a. Ela conservará esse perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele, muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, vamos refletir juntos a mensagem deste trecho do Evangelho que escutamos. Estamos no capítulo 12 do Evangelho de São João. E este é o finalzinho de toda essa narrativa de Jesus na casa de Marta e Maria, onde ele havia ressuscitado Lázaro. Ensinamentos tão profundos para a nossa vida de fé, sobretudo neste momento forte em que estamos vivendo na igreja. O trecho começa dizendo assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia. Betânia era um lugar que constantemente Jesus passava. E o nome é muito significativo. Significa justamente a casa da aflição, ou a casa dos pobres, isto é, ali onde está a aflição, a dificuldade, o sofrimento, está presente o Senhor, está presente Jesus. E diz que ali estava Lázaro, e como nós sabemos, Lázaro significa Deus é minha ajuda, Deus é minha assistência. Portanto, mesmo em meio à aflição, há este grito de confiança de que Deus é a minha ajuda, Deus é a minha assistência. E diz que Lázaro era aquele que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. É interessante porque esta imagem do jantar, do banquete na Sagrada Escritura, sempre aponta para o lugar da comunhão, o lugar da intimidade, onde se compartilha a refeição. É o lugar da comunhão. Um jantar e um banquete significa o lugar da intimidade, o lugar da comunhão com o Senhor. E ali, naquela casa de Betânia, havia esta comunhão, esta intimidade com o Senhor. Então o Evangelho diz que Marta servia
e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Como sempre, o evangelista São João apresenta a figura de Marta como o símbolo do serviço à comunidade. Marta servia e Lázaro estava à mesa com Jesus. E então aparece a figura de Maria. Diz assim: então Maria, tendo tomado 1 libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Podemos imaginar, meu irmão e minha irmã, que este perfume era aquilo que Maria havia de mais precioso. Como o próprio Evangelho ressalta, era caro, e ela utilizou isso que ela tinha de mais precioso para ungir os pés do Senhor e enxugá-lo com os seus cabelos. Este é um gesto de quem se abre e reconhece que Jesus é o Senhor. E ao mesmo tempo, esse gesto da unção aponta para aquilo que será o destino de Jesus. Aponta justamente para a sua entrega generosa na cruz, a sua morte. E o evangelista São João, com os seus detalhes, antecipa a unção do corpo de Jesus, que os outros evangelistas colocam geralmente após a sua morte, no sepulcro. Aqui, no Evangelho de São João, Jesus é ungido ainda antes de ser entregue na cruz e de morrer na cruz. Nesse sentido, Judas reage. Diz assim o Evangelho: Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o entregaria, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários para dá-los aos pobres? Aqui é um sinal de alerta para todos nós também hoje, meu irmão e minha irmã, porque nem sempre aquilo que se diz é de fato a verdadeira intenção. E o próprio Evangelho esclarece que não era esta a boa intenção de Judas, de querer oferecer algum tipo de ajuda, de assistência aos pobres. Ao contrário, Judas utilizava o argumento da ajuda aos pobres para encontrar uma forma de defraudar a bolsa comum. O próprio Evangelho diz isso. Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, roubava o que aí era posto. Meu irmão e minha irmã, não podemos fazer dos fracos, dos pobres, objeto dos nossos próprios interesses, usá-los como discurso simplesmente, enquanto nós estamos buscando alguma forma de beneficiar a nós mesmos, e não este fim que seria justo, seria legítimo, mas eles são apenas usados no argumento para defender interesses pessoais. E é nesse sentido que Jesus reage. Disse então Jesus: deixe-a, ela conservará esse perfume para o dia da minha sepultura. Portanto, apontando para aquilo que será o seu destino, a sua entrega salvífica na cruz. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Jesus tinha esta consciência de que o seu momento estava chegando. Depois de uma crescente tensão entre Jesus e os chefes religiosos, a sua hora estava por chegar. A hora da sua cruz, a hora da sua morte. Então diz o Evangelho: grande multidão de judeus, tendo sabido que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Portanto, o sinal realizado por Jesus atraía várias pessoas dos judeus e muitos deles acreditaram em Jesus. Mas isso causou incômodo nos chefes religiosos. Por isso o trecho que escutamos se conclui dizendo assim: os chefes dos sacerdotes decidiram então matar também Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se afastavam e criam em Jesus. Portanto, por causa do bem realizado por Jesus, os chefes religiosos tomam a decisão de matá-lo. Não matam porque Jesus fez algo mal. Ao contrário, tomam a decisão de matá-lo porque Jesus faz o bem em favor de quem necessita. Deixemos que esta mensagem do Evangelho
nos ajude a vivenciar bem este tempo forte da nossa fé que estamos celebrando. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Maria, que coloca aos pés do Senhor aquilo que ela tem de mais precioso, de mais valoroso, coloquemo-nos também nós aos pés do Senhor, aos pés de Jesus, reconhecendo que Ele é o tudo da nossa vida. E hoje, após escutar a Sua palavra e refleti-la, vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a Ele a nossa oração, a nossa prece de agradecimento. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, diante de Ti, no dia de hoje, Te pedimos a graça de ter a mesma atitude de Maria, de nos prostrar aos pés do Senhor e ali depositar o que temos de mais precioso. Ajuda-nos, Pai Eterno, a neste mundo ser fiéis aos ensinamentos de Teu Filho Jesus e a perseverar na fé, mesmo diante de todas as dificuldades, com a mesma convicção de Teu Filho, de que a nossa missão neste mundo é revelar o mistério da Tua bondade. Obrigado, Pai Eterno, por mais esta oportunidade de nos alimentar da palavra de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.